Por isso, o presidente Lula, presidente eleito, está chegando lá no Egito para participar da COP27. E, durante a campanha eleitoral, foi feito todo o trabalho no sentido das propostas, que são inúmeras, né? Desde fiscalização, recuperação dos órgãos ambientais que foram desmobilizados praticamente. Então, haverá um esforço aí muito grande para poder o Brasil ser o líder, o grande protagonista da questão das mudanças climáticas. Vou trazer aqui alguns nomes dessa transição. E sim, de fato, quando vem um nome ligado a organizações privadas, especialmente quando se trata de educação, que é um tema tão caro para o PT, algumas orelhas ficam em pé. Mas o que eu percebi desses grupos que foram anunciados hoje é uma mistura muito boa de experiências, né? Então, ao mesmo tempo que tem a Neca Setúbal, tem figuras com um histórico importantíssimo na defesa da educação. A Tereza Leitão está no grupo da educação. Tem pessoas com muita experiência nas políticas públicas de educação. O Henrique Paim, né, que é um grande nome, foi anunciado pelo Haddad desde o início, que começou a transição. Então, tem figuras bem... né, não tem ali várias pessoas ligadas ao setor privado. Pelo que eu saiba, dos nomes que eu vi, foi mais a Neca Setúbal e diversas outras entidades que representam outros setores dentro do setor da educação. Então, uma diversidade tanto de estados, né, quanto de experiências na educação. Da Macaé Evaristo, eu estou já agendando uma entrevista, tentando uma entrevista com a Macaé Evaristo, fiquei super entusiasmada, entre vários outros nomes de mulheres muito experientes e com uma trajetória muito admirável. Alguns desses nomes são, por exemplo, no grupo técnico de esporte, Ana Moser, que é atleta do vôlei, ex-atleta do vôlei, né? Raí, do futebol. Edinho Silva, que já não é atleta, mas é um gestor de políticas públicas, é um prefeito, né? Uma experiência no setor público. E ele nutre uma paixão pelo esporte, que eu sei. É prefeito de Araraquara e esteve muito atuante na campanha inteira do presidente Lula. Então, são alguns dos destaques do grupo de esporte. Grupo de educação, até falei alguns já, né? Tereza Leitão, eleita senadora, Neca Setúbal, Henrique Paim, o grupo de infraestrutura. O deputado federal Paulo Pimenta, super experiente. Paulo Pimenta poderia ir em diversos grupos, né? Pela experiência com articulações, com o Congresso, com políticas públicas. E a Miriam Belchior, que foi ministra do Planejamento e foi presidente da Caixa Econômica Federal durante os governos do PT. Cultura também tem uma grande diversidade. Tem atriz Lucélia Santos, cantora Margareth Menezes, deputada federal Áurea Carolina, né? Olha a diferença de trajetórias. Além disso, pessoas com trajetórias em políticas públicas, na gestão. Por exemplo, o Juca Ferreira foi ministro da Cultura, foi secretário, né? Então tem uma boa mistura, como os outros grupos também. João Campos, atual prefeito de Recife, Márcio França foi governador de São Paulo. Aí tem acadêmicos, Hermínia Maricato, professora da USP, Nabil Bonduque, também professor da USP, Guilherme Boulos, grande experiência em cidades, né, líder do MTST, eleito deputado federal, e tem aí uma experiência muito grande na área de moradia, no setor de moradia, e com movimentos sociais, né, movimentos populares. Então, esses são alguns nomes, mas tem vários outros, vocês podem ir lá no portal Brasil 247, tem uma matéria, a Alckmin anuncia novos nomes para 5 grupos de trabalho da equipe de transição, confira a lista. Depois, anunciaram mais 2 grupos, então acabaram ficando 7 grupos. Anunciaram depois o de cultura, que veio posteriormente, o de direitos humanos / subgrupo de infância. Então, direitos humanos e infância. Uma pessoa que está sempre na mídia progressista, que está nesse grupo, é o advogado Ariel de Castro Alves. Ele é membro do Instituto Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, do grupo Tortura Nunca Mais, está sempre em defesa dos direitos da criança e do adolescente, né? Um grupo que eu não falei o nome de ninguém, da Juventude. Tá a Bruna Chaves, presidenta da UNE, tá o Gabriel Medeiros de Miranda, subsecretário de Juventude do Rio Grande do Norte, tem várias pessoas de diferentes entidades e diferentes estados também. Você está vendo que dentro do governo de transição está se formando aquilo que a gente fala há muito tempo que a gente precisaria ter dentro da comunicação. Nós estamos vivendo um momento em que a transição está aplicando vários segmentos de representatividade. A gente tem um segmento que representa os empresários, a gente tem um segmento que representa empreendedores, né, que é o empresário que só põe dinheiro, segmentos, obviamente, o próprio partido representa os trabalhadores, segmentos que representam o esporte, temos que ter pessoas que representam também os religiosos, porque isso vai tirando de vez aquela possibilidade do povo encarar o governo Lula da forma que o povo encarou o governo Bolsonaro,
governo só de alguns, né? É o caso do governo do prefeito do Rio de Janeiro também, que foi só para a igreja dele. Fugiu o nome agora, enfim. Nós não podemos repetir esse risco de termos uma sociedade dividida. Então temos representantes do esporte, representantes das igrejas, isso é muito importante. Essa transição está sendo feita com muita inteligência. Eu estou vendo que estamos realmente caminhando para uma redemocratização muito mais madura do que a redemocratização anterior, Léo. Porque a redemocratização anterior, ela foi à força. Ganhei no voto, você tem que me aguentar e pronto. Essa redemocratização agora, ela vem baseada no entendimento que o voto sozinho não manda nada. Não adianta nada vencer nas urnas se o povo estiver em conflito. Então essa grande representatividade é um amadurecimento da consciência a respeito da forma de democracia num país onde a imprensa tem muito poder, formadores de opinião possuem muito poder. E aí, obviamente, o presidente Lula e o Geraldo Alckmin estão trabalhando tanto quanto o Lula nesse processo, estão agindo de uma forma muito inteligente, representando toda a sociedade nessa transição e, obviamente, vão representar toda a sociedade também nas pastas definitivas lá em 2023.